Bom, e aqui no JC a gente começa essa edição de quinta-feira falando sobre o trânsito, ou parte do trânsito aqui em João Pessoa, porque aqui na capital existem aí vários pontos com ciclofaixas, que são aqueles trechos, né, delimitados para o tráfego seguro dos ciclistas. Acontece que algumas pessoas têm desrespeitado, né, o uso desses espaços e cenas de imprudência têm ganhado repercussão, inclusive nas redes sociais. O resultado disso, claro, um risco grande, alto de acidentes, como mostra pra gente a repórter Letícia Silva. Mesmo com um espaço apropriado para pedestres, um homem caminha tranquilamente pela ciclovia. Pouco tempo depois, um vendedor de picolé também utiliza o espaço. Nossa equipe ainda flagrou motociclistas utilizando a ciclovia para fazer um contorno. Nas redes sociais, os flagras também chamam a atenção. Mais motociclistas e até um carro foram flagrados em uma área que deveria ser utilizada apenas por pessoas com bicicletas. E os ciclistas reclamam destas imprudências. Principalmente aqui na orla do Cabo Branco, aqueles patinetes, o pessoal, essa que é assistida, né, elétrica. A gente tem um susto tão grande, pensa às vezes até que é moto vindo. André utiliza a bike para trabalho e lazer. Além dos problemas com a própria ciclovia, ele reclama da falta de consciência das pessoas. Os próprios motoristas que moram na residência estão colocando o carro na ciclovia, os comerciantes também. E por sua vez também o pessoal de aplicativo fica usando a ciclovia para embarcar e desembarcar passageiro, é errado. Então isso aí está dizendo o Código de Trânsito Brasileiro que é infração grave, que pode perder 7 pontos na carteira. Fabiana viu a própria sobrinha ser atropelada enquanto andava de bicicleta pela ciclofaixa. A gente estava voltando de um pedal no retorno de Manaíra e tem aqueles, quando o sinal fecha, tem aqueles segundinhos para a gente, para o pedestre passar. E eu tinha um guarda do lado, pediu para a gente passar. Eu passei adiante, só que vi um senhor no carro, estava chovendo, ele não quis saber, levou. A bicicleta foi parar longe e ela caiu, ficou jogada no asfalto. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem transita, estaciona ou para nas ciclovias ou ciclofaixas pode pagar multa. A infração será considerada grave, com multa de R$ 195,23. Olha aí, e ó, sobre isso que a gente segue falando aqui no Jornal da Correio, né? A gente conversa agora com o chefe de educação da CEMOB de João Pessoa, que vai trazer as orientações para motoristas, para motociclistas, para os pedestres, enfim, para todo mundo que faz parte do trânsito com relação às ciclovias e às ciclofaixas também. Boa noite para você, Ludmila. Pois é, boa noite, Linda, boa noite a todos. Como a gente viu na matéria de Letícia, né, o desrespeito com relação às ciclofaixas é recorrente, né, aqui em João Pessoa. São mais de 100 quilômetros e nem sempre os motoristas estão respeitando a vez aí de quem usa bicicletas e outros veículos semelhantes. Para falar sobre isso, eu estou aqui com Gilmara Branquinho, que é chefe da educação para o trânsito aqui da CEMOB. Gilmara, boa noite. Conta pra gente, o que é que diz a legislação com relação ao uso da ciclofaixa? Boa noite a todos. Com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que as ciclovias e ciclofaixas, os veículos não motorizados, os ciclos, né, na verdade, e alguns semelhantes, como, por exemplo, patins, skates, patinetes, eles também devem transitar nesse local. Agora, nós temos que perceber uma grande diferença entre o pedestre estar na ciclovia, não pode. Então, o local do pedestre é calçada, o local dos ciclos, ciclovias e ciclofaixas. Existem alguns locais, bairros, por exemplo, onde a gente não encontra um local com ciclovia. E por onde, então, essa bicicleta ou esses semelhantes, eles vão transitar? Aí eles devem ir pelo cantinho da via, no mesmo sentido que os demais veículos, para que assim eles possam ter e manter essa segurança. Gilmara, na reportagem a gente flagrou muitos motoristas, né, que utilizam as ciclofaixas como atalho, porque muitas vezes não tem uma divisão, uma barreira física, né, entre a pista e a ciclofaixa. E também tem os cruzamentos, né, que muitos motoristas também dão aquela avançada. O que é que se deve fazer com relação a isso? Como é que o motorista deve se portar no trânsito para não prejudicar também os ciclistas?
Pois é, gente. Aí no trânsito, como a gente já percebe, né, que o trânsito é um lugar que tem um grande número e um público diversificado, né? Ele é um lugar extremamente democrático. Então lá nós encontramos pedestres, ciclistas, motociclistas, aquele condutor de veículos até de maiores portes. Então, para o pedestre, para o ciclista, que são esses que têm um porte menor e que eles são mais frágeis no trânsito, é evidente que eles precisam desse espaço direcionado a eles. Então, com isso, nós trazemos algumas dicas e obrigações, na verdade, para esses demais condutores, que procure sempre reduzir a velocidade ao passar por um ciclista ou ultrapassar um ciclista, ele estando fora das ciclofaixas ou ciclovias. No caso de estar em ciclovias, esses motoristas, sejam motociclistas ou motoristas de automóveis, né, que transitam por ciclovias ou ciclofaixas, eles estarão cometendo uma infração gravíssima, são 7 pontos na carteira e R$ 293. Se ele estaciona ou para nesses locais, aí a infração já é grave e são 5 pontos na carteira. Ou seja, se for pego o motorista desrespeitando, além de tudo, né, tem a multa e os pontos na carteira. Pois é. Então, antes de pensarmos nessa multa, vamos pensar que nós queremos sair de casa, voltar para casa depois de um dia de trabalho, depois de um lazer ou algo desse tipo. A gente quer voltar para casa em segurança. Então, se nós queremos isso para nós mesmos, vamos querer para os outros também. Então, vamos ser mais empáticos no trânsito, vamos fazer nossa parte, mas também pensando no outro, né? Na nossa segurança e nos demais. Então, se a gente passa a respeitar o espaço dos outros, a gente com certeza terá um trânsito mais harmonioso. É o que a gente fala sempre, educação e bom senso previnem a maior parte dos acidentes. Sempre, sempre. Lembrando que quando a gente segue essas regrinhas aí que a gente fala, que são regras simples, porém importantíssimas que o CTB nos traz, com certeza a gente pode contribuir e a gente pode ter como resposta um trânsito muito mais seguro. A joia, Gilmara, muito obrigada pelas informações e esclarecimentos. Pois é, minha gente, vamos respeitar a ciclovia, a ciclofaixa, para a gente fazer um trânsito mais seguro aqui em João Pessoa. Linda, eu volto com você. Muito bem, tá? Então, as orientações e as dicas para vocês. Mas eu sei que é um assunto, a gente sabe, né, gente, que é um assunto que gera muito burburinho, muita polêmica. Porque, por um lado, você tem ali os ciclistas que sempre lutam por um espaço para que eles possam trafegar no trânsito de uma forma mais segura, com respeito e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente também tem ali do outro lado a situação dos motoristas, dos motociclistas, que por vezes, né, se deparam com ciclistas também em outras vias, em outras pistas e reclamam muito do uso inapropriado de determinados lugares, enfim. Então, sempre é um assunto que gera alguma polêmica. E aí eu quero saber a sua participação, sua opinião, né, sobre esse assunto. Como é que faz para manter uma ordem, um respeito para todos, para que o trânsito seja respeitoso e, mais do que isso, seguro para todo mundo. @Correio TV, nossa interação está no ar, no nosso Instagram. Você que já acompanha o Jornal da Correio aqui sabe que também tem a possibilidade de participar pelo WhatsApp, se você preferir. Tá o número na tela. Manda sua mensagem aqui pra gente, sua opinião, que daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom?